Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou falar aí um pouquinho, né, sobre avaliação por competência dentro da nossa disciplina aí, da aula 2. Primeiramente, obrigado aí à professora pela oportunidade, né? E é um desafio para nós alunos, né, nossos colegas. Primeiramente, gravar videoaula. Né? Tem pessoas que têm eu, por exemplo, tenho uma habilidade para falar em público tranquilamente, falo para 100, para 200, sem problema. Falou em gravar uma videoaula já é um grande desafio, né? Então já é um desenvolvimento da minha para uma possível competência, né? Poder falar em frente de uma câmera. E depois é lógico que tem, junto com a competência de você falar, de você gravar, de você trazer as pessoas, né, para o assunto, aí depois temos que ter a habilidade de editar esse vídeo. Pelo jeito nós temos um colega aí que é top, o menino é um youtuber fera, né? E essas técnicas, ou melhor, essas competências, já para a gente introduzir o assunto de competência, essa competência de comunicar, essa competência de interagir, né? Pensar na outra pessoa que está do outro lado assistindo, né? Como que ele vai receber. Então é uma mistura de competências e habilidades, né? E até mesmo dentro de uma base tecnológica. Então, por que eu estou falando isso? Quando eu comecei a trabalhar no Centro Paula Souza, em 99, foi a minha primeira vez que eu dei aula numa escola técnica. Já há algum tempo, né? Foi aonde eu cheguei como professor, não como educador, hoje que eu me considero educador. Cheguei como um professor e lá eu escutei essa palavrinha, né? Tinha que avaliar por competência, por habilidades e atitudes. E na hora que eu deparei com o meu primeiro plano de trabalho, meu primeiro PTD, né, plano de trabalho do docente, na hora de criar esse plano de trabalho já estava dividido lá as competências, habilidades e atitudes, logo no primeiro momento, isso em 99. Então, dentro o que me trouxe esse envolvimento, né, primeiramente com essa gestão nova, foi dentro do próprio centro, E junto tinha as bases tecnológicas, né, como assim, vamos lá, competência de eu falar, competência de eu interagir, aí a minha habilidade de editar esse vídeo junto com a base tecnológica. E no primeiro momento eu só enxerguei isso como uma avaliação, que eu ia dar as menções para os alunos pela falta de habilidade, e muito novo no processo como professor. E aí eu fui vendo que no decorrer das minhas aulas, que essa maneira de eu avaliar o aluno, na verdade era a maneira como eu deveria conduzir as minhas aulas para esses alunos. Então o processo, e percebendo, né, que eu estou trazendo isso para a minha aula, as minhas aulas começaram a ser mais interativas, né, os alunos começaram a ter uma participação maior. E dentro desse processo, conhecer as diferenças entre a competência e as habilidades, né, e como eu aplicaria isso. Então, as minhas aulas elas têm que ser repensadas, quais as competências que eu vou trabalhar e quais as habilidades que eu vou desenvolver. E principalmente no perfil de cada aluno, porque nem todo mundo vai ter as mesmas competências. Mas eu posso desenvolver as competências diferentes para atingir as mesmas habilidades. Isso é o meu conceito, né? Não sei se está certo ou errado, mas eu gerencio a competência desse aluno para desenvolver a sua habilidade e para ele trabalhar dentro de uma base tecnológica, né? Através das suas atitudes. Então, quando eu começo a compreender esse conceito, o processo avaliativo ele começa a ser um processo dinâmico, né? E um processo para desenvolver esse aluno, e não para avaliá-lo assim como a gente já viu aí nas leituras, né? E fazer uma competição ou uma avaliação julgativa, e sim uma avaliação formativa, né? E isso me encantou, tá? Então,
Nesse primeiro momento, eu tenho que saber qual é a diferença de habilidade, de competências e habilidades. E dentro desse desafio, né, eu até tenho esse textinho que vou tentar ilustrar um pouquinho o que seria essa junção das competências, das nossas habilidades, através dos nossos conhecimentos e das nossas atitudes. Então, habilidades são capacidades que uma pessoa adquire para desempenhar determinado papel ou função. Por exemplo, nesse vídeo eu vou ter uma habilidade de editar o vídeo, de usar um software específico para esse vídeo, né? Deixar ele mais dinâmico, com um textinho, com uma logomarca, com uma animação, né? Isso é uma habilidade. Só que quando eu quero criar um vídeo, além dessas habilidades, eu tenho que ter as competências, que é um papel mais amplo, né? Então eu tenho que saber comunicar, como preparar, organizar o meu texto, né? Eu vou ter um conjunto de competências, né? Que vai ser um conjunto de habilidades com conhecimentos e atitudes, né? Então, a capacidade de falar, de se comunicar, né? O conhecimento do assunto e minha atitude de elaborar esse processo. Essa junção eu formo, né, a minha competência, a competência de criar uma boa videoaula, por exemplo. Então, eu preciso de um conjunto de habilidades, conhecimentos e atitudes. Quando eu começo a entender isso, eu começo a preparar minhas aulas. Então é muito importante, quando eu crio um plano de aula, né, um PTD, eu vou definir, não plano de aula, o PTD primeiro, né, o plano de trabalho docente. E aí eu tenho que pensar, eu sou contra, né, a gente sabe o que acontece, às vezes eu aproveito um plano de aula, mas esse plano de aula ele não pode ser aproveitado, ele tem que ser adaptado para aquele conteúdo, para aquela turma. E ele vai ser mudado através dos meus planos de aula, porque os perfis dos alunos podem ser diferentes, pode ser não, vão ser diferentes, né? Então aí eu vou ter que adaptar todo esse conjunto de competência, pensando nas habilidades, pensando no conhecimento e nas atitudes que eu quero desenvolver dentro desses alunos. Então, o público do ProEja vai ser de uma maneira, do ProEja de outra, o pessoal do técnico, o pessoal do superior vão mudar esse processo. Então, por isso, é muito importante os documentos que nos auxiliam a planejar. Então, rapidamente, né, dentro desse processo, eu tenho que fazer um aprimoramento das habilidades desses alunos, capacidade de usar as habilidades com acordo com as suas necessidades, pegar o que eles já conhecem e o que vai ser adquirido, né? E condição de que eles determinem, que eles vão dominar os conteúdos e os seus próprios conhecimentos, né? Então, o objetivo disso tudo é o que eu quero alcançar com esses alunos, qual a projeção do meu resultado final, né? Do meu trabalho final com esses alunos e como eu vou operacionalizar isso, né? Quais os meios que eu vou utilizar? Um computador, uma música, né? Um trabalho em grupo, enfim. Quais as minhas metodologias? Então, toda a minha aula vai ter que ser pensada nesse processo, né? E dentro do processo de avaliação, né? Eu tenho que analisar os documentos, como eu disse, pus aqui como exemplo, na parte educacional, analisar os PPPs, qual é o meu público, o que eu quero atingir dentro desse projeto político-pedagógico, né? E depois do meu PTD, meu plano de trabalho, né? Analisar o PPC, o plano de curso, primeiro o PPP, depois o plano de curso, depois o plano de trabalho e depois o meu plano de aula. E essa organização é muito importante para eu descobrir as competências e as habilidades que eu vou trabalhar. E isso daí é um processo contínuo, ele não pode ser um processo, tem que ser um processo dinâmico, ele não pode ser parado, né? Porque meus alunos mudam, o conhecimento é diferente, as suas atitudes são diferentes e eu tenho que relacionar, né? Então é um trabalho árduo, um trabalho importante. E para depois eu fazer as minhas avaliações, e dentro dessas avaliações contínuas, né, todas as aulas eles são avaliados, mas não precisa ser uma maneira punitiva, uma maneira julgadora, e sim uma avaliação que eu vou construir, né?
Aí eu tenho alguns tipos, uma avaliação de diagnóstica, uma avaliação de teste, que eles pesquisem, apresentem painel, projeto, trabalho em grupo, aulas com atividade e autoavaliação, para desenvolver o seu senso crítico, inclusive nos avaliar também, né? Então, é um processo, né? É um desenvolvimento processual. Então, pessoal, nessa bem simples, né, a minha apresentação, teria uns outros conteúdos, mas pelo tempo, né, a importância da competência e das habilidades aí dentro do meu processo avaliativo transformou as minhas aulas, né? E uma coisa importante, quando eu vim para a esfera federal, também trabalhando na área administrativa, e dentro de recursos humanos eu fui aprender a questão da gestão por competência, né? Hoje, né, nós trabalhamos dentro da parte de recursos humanos, na coordenação, na gestão de pessoas, né, mapeando as competências de cada setor para eu colocar os servidores nos setores que eles se identificam pela competência do servidor. Eu mapeio as competências do setor, a gente fala gestão por competência. Isso é tão importante porque ele é usual no mercado. E para ser funcional a minha empresa, o meu setor, eu tenho que mapear as competências de cada atividade, de cada ação, para colocar as pessoas que têm aquelas competências. Porque senão fica um trabalho que não é produtivo, um trabalho cansativo. Então, a gestão de competência, né? Inclusive, eu aproveitei aqui, né? Eu tenho um mapa legalzinho, né? Quando eu falo em gestão de competência dentro do mapa mental, tá? Quando eu falo gestão de competência dentro das empresas, né? Olha lá, eu vou trabalhar com o modelo de gestão, com a responsabilidade do gestor, né? Aonde ele vai atrair, desenvolver, reter, né? Para poder controlar. E aí eu tenho os modelos de gestão por inovação, gestão de processos, gestão por pessoas, gestão por responsabilidade, enfim. Aqui é um mapa, né, conceitual do desenvolvimento de como mapear, né, esse modelo de gestão por competência, né, as minhas visões, os meus valores, os posicionamentos que eu quero dessa empresa, daquele setor. E a gente vai ver aqui, né, logo abaixo, tem até a norma ISO 9001-2000, né, que vai definir essa gestão por competência. E olha lá, conhecimentos, habilidades e atitudes. Isso eu desenvolvo para os meus alunos, mas que eles vão ter uma aplicabilidade, né, uma aplicabilidade social, tá? E aqui, ó, construir o processo educacional, é um conjunto de habilidades, forma de alicerce do trabalho, pilares de suporte são as competências. Os conjuntos de competências específicas dão conta de uma competência mais geral. O acabamento é o desenvolvimento das áreas do conhecimento. Conhecimento é o conteúdo que permite toda a construção. As telhas são diversos objetivos. Os materiais e as ferramentas usadas na construção dão conta do modo operacional. Como é que eu vou operacionalizar isso? Então exige organização, exige de nós competência, habilidade, atitude, conhecimento, né? Então nós também temos que ter isso para desenvolver as nossas aulas e também para aplicar o processo de avaliação, né? Então dentro do processo de avaliação construtiva e formativa, as minhas aulas têm que ser desse padrão. Caso contrário, eu não consigo ter um sucesso dentro da minha avaliação. Legal? Então é um pouquinho que eu queria demonstrar para vocês, né? Eu não vou ter tempo de editar essa aula, mas o conteúdo eu vou deixar aí para vocês. Obrigado, desculpa deixar sempre para a última aula, mas é muito corrido, a demanda é um pouco grande, mas até a próxima. Valeu!